Vai chegar mais dois aqui, né? No microfone sem fio. Tudo é para a glória do Senhor, né? E quanto mais microfone, melhor, né? Gênesis capítulo 3, glória a Deus. Nos diz assim a palavra: ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto das árvores que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Eterno Deus, Pai das misericórdias, Senhor, nós te pedimos que o Senhor Espírito Santo venha falar com a tua igreja nesta noite, Senhor, de acordo com a sua imensa vontade, em nome de Jesus. Hoje nós vamos tratarmos de um assunto de bastante importância para os dias atuais. Por que é importante? Porque muitas vezes, em nossas vidas, conhecemos pessoas que muitas vezes sofrem uma queda, cai, se desvia do Evangelho, e muitas vezes não quer reconhecer aonde foi que errou. Tem pessoas que estão o nariz tão empinado que ainda eles errando, eles não aceitam que está errando. Sempre quer estar com a razão. E eu digo até assim de passagem: quando eu vejo uma pessoa que só ele é o certo, eu me afasto. Eu evito até de dar conselho, porque no final da história a gente vai ficar por errado. E hoje nós vamos tratarmos um pouco sobre a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nos diz a palavra: ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo. O que significa? Ela era muito mais esperta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Eu quero dizer um negócio para vocês. Cuidado com quem se aproxima de você. Tem gente que não fala nada da sua vida, mas quer saber por onde você anda, quer saber a tua história, quer saber quer saber de tudo sobre você. Porém, dele ele evita falar. Cuidado com esse tipo de pessoas. Aqui nós encontramos aqui que a serpente já sabia da história, mas a serpente queria puxar uma conversa. Cuidado com pessoas que chegam muitas vezes perto de você querendo puxar uma conversa. A Bíblia diz, então, vamos lá para o livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1 e versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vocês vão entender porque eu estou falando isso aqui. Agora, no versículo 31 do capítulo 1: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Ora, se Deus fez tudo, e tudo era muito bom, e por que
no versículo de número 2, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Ora, será que Deus fez a terra toda deformada? Não, Deus não fez a terra deformada, Deus fez a terra perfeita. Mas o que foi que aconteceu? Houve uma rebelião lá no céu, e com a rebelião que teve lá, Satanás foi expulso do céu para a terra, ele e seus demônios, seus anjos. E no impacto que Satanás teve aqui na terra, foi tão grande que a terra que estava bem formada, a terra passou a ser deformada. O impacto de Satanás aqui na terra. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 10 e versículo 18, Jesus disse: eu vi Satanás caído por terra. Jesus viu. Então o diabo já estava aqui na terra. Deus, ele criou os animais, criou todas as coisas, mas na hora de fazer o homem, ele disse: vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus fez o homem, e da costela do homem nós sabemos que Deus formou a mulher. E quando os dois já foram formados, se aproximou-se da mulher a serpente, que era bem astuta, bem esperta, que quis puxar a conversa. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Deixa eu falar um negócio para vocês. Quando alguém se aproxima de você para perguntar, cuidado. Uma coisa é você saber conversar, outra coisa é que a pessoa já vai sabendo, já está querendo saber o que é. Fazer pergunta muitas vezes a astúcia do inimigo. Aí Eva, na sua ingenuidade, disse à mulher, no versículo 2: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto das árvores que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Gente, Eva falou demais. Muitas vezes nós temos muita resposta para quem não merece. Cuidado. Aqui nos diz a Bíblia que a serpente perguntou: não comereis de toda a árvore do jardim? Aí Eva disse: olha, ela podia parar aqui, não, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Bom, até aqui já era o suficiente. Aí ela continua: para que não morrais. Aí já deu uma brecha para Satanás entrar no meio da conversa. Aí a serpente disse à mulher: não, certamente não morrereis. Já começou a conversa. Aí nos diz aqui no versículo de número 5: porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha, a astúcia de Satanás hoje em dia é plantar na mente das pessoas alguma semente maligna. Você sabia que tem muitos usados por Satanás dessa forma? Tem gente que você tem uma boa amizade, de repente alguém usado pelo Satanás diz: olha, está vendo fulano? Ele falou isso, olha, é só para a gente aqui, olha. Você não sabe de quem é aquela pessoa, já passa a olhar com um olhar diferente.
Então Satanás hoje ele é assim, ele plantou na mente de Eva: olha, Deus não quer que você coma do fruto, porque se você comer, você vai ser igual a ele. Imagine Eva agora pensando: agora eu descobri, Deus não quer que eu coma para não ser igual a ele. Agora estou entendendo. Ele conseguiu plantar uma semente diabólica na mente. Cuidado com aquilo que nós estamos escutando nesses últimos dias. Quando alguém falar de outro, cuidado. Você prova o que você está falando? Não. Olha, eu vou perguntar. Não pergunta. Às vezes a pessoa que está mentindo, às vezes está se saindo. Deixa eu falar um negócio para vocês. A vida a dois, a vida do casal, nós temos que ter muita segurança. Porque muitas vezes tem pessoas que têm uma vida boa. Não é obrigado a ser rico, mas tem uma vida estabilizada, marido e mulher, está tudo bem, tem seus filhos. De repente alguém pode chegar no ouvido da mulher e dizer assim: olha, cuidado com teu marido não vir. Um negócio aí, eu quero nem falar. A mulher fica logo com ansiedade. O que é que está acontecendo? Não vou dizer não. Digo não. Cuidado. Às vezes começa a plantar a imaginação na cabeça da mulher. Quando o homem chega: ô amor, tudo bem? Ela já vai olhar com olhar diferente. E muitas vezes quando o casal briga, muitas vezes Satanás está usando pessoas ali. Aí quando um se sai: foi quando teu marido viu um negócio desse contigo? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas, vamos dizer, você, uma mulher tão bonita dessa, sendo tratado dessa forma, é Satanás, minha gente. É Satanás usando. Aí você: uma mulher dessa, me desculpa falar, que é bem educado, Satanás. Me desculpa falar com todo respeito, mas uma mulher bonita dessa, se bate em boa flor, pelo amor de Deus. Seu marido de tratar desse jeito. Ele tem que dar valor a você. Mas é conversa de Satanás. Por trás estaria entrando na vida a dois. E deixa eu falar um negócio para vocês também. Cuidado com propagandas. Nós temos que fechar um círculo, a cerca, né? Sabe por que eu digo isso? Tem muitos homens que dizem assim: a minha esposa é muito boa para mim. A minha esposa sabe fazer um bolo tão bom. A minha esposa é uma maravilha. Olha, a minha esposa sabe fazer um bolo de macaxeira. Olha, a minha esposa é muito... Aí começa a colocar... Tem homem que fala tão bem da mulher para o outro, que o outro fica: rapaz, queria tanto um negócio desse. Fez uma propaganda tão grande que causou naquela pessoa um sentimento de cobiça. E ali ele fica tentando por tudo, imaginação, porque ele fez uma propaganda. Agora tem muito caba besta que fala isso, que não vigia nas palavras. Vê com quem tu está falando. Cuidado nas palavras. Muitas vezes Satanás quer isso. Muitas vezes tudo que a pessoa tem não aposta nas redes sociais, não. Que nem todo mundo está feliz, não. Todo mundo não é seu amigo, não. Tem muitos invejosos por aí. Tem muita gente que persegue. Então nós temos que ter cuidado. Aí nos diz a palavra aqui, que quando Satanás ele fez a pergunta a Eva: não comereis de toda a árvore do jardim? Na hora que ele perguntou a Eva, Eva podia dar outra pergunta sobre ela. Por que você quer saber? É isso que nós temos que colocar na cabeça. Por que você quer saber? Não, olha, acabou o assunto.
Que às vezes a pessoa diz assim: ó, ô fulana, olha, não sei o que, não sei o que. Por que você quer saber? Use esse termo, por quê? Porque algum interesse existe por trás, mas você não é obrigado a dar satisfação da sua vida para todo mundo, não. Nós temos que ter cuidado. Quer ver só? Lá no livro de Lucas, eu li hoje, Lucas capítulo 11 e o versículo 54. Ali nos diz a palavra que aqueles homens, os fariseus, ele queria pegar Jesus em uma palavra. Você sabia disso? Que Satanás, ele quer aproveitar uma palavra tua para fazer uma destruição na vida da tua família, na tua vida, difamar teu ministério. Que hoje é o seguinte: hoje ninguém pode nem dar elogio a uma pessoa. Se elogiar fulano, ah, meu Deus do céu, olha a vigia. Às vezes a pessoa pode dar um elogio a qualquer um. Será que a pessoa só vai dar palavras somente de destreza, somente de desprezo? Não. Às vezes a pessoa dá uma palavra para levantar a autoestima daquela pessoa. Aí hoje em dia é o seguinte: tem muita da gente que às vezes está ali só observando, viu? Às vezes chega uma mulher aqui, não, a comissão está linda, está bonita, a comissão é uma forma de elogio, mas visto que o pastor disse, não pega se não quiser. Não, e é nada demais a pessoa dizer: a comissão está linda, parabéns, graças a Deus. Aí muita gente, olha, eu estou com medo de falar o elogio para algumas pessoas. Eu estou com medo de falar, porque é muita gente malícia com pensamento negativo. Agora tem uma coisa: Deus sabe do meu coração, Deus sabe. Existe um Deus que me julga, Ele me conhece. Às vezes as pessoas não podem olhar para outro: olha, o fulano está olhando, e sim, não tem vista é borgar, né? As pessoas julgam naturalmente as pessoas com qualquer coisa. Cuidado, não abra a porta da sua vida para determinadas pessoas, não, que só querem saber o que você tem. E tem umas perguntas indiscretas. Tem pessoas que perguntam: fulano, tu está trabalhando, né? Tu ganha quanto? Tu ganha? Ah, rapaz, tu ganha, viu? Tu ganha bom dinheiro. Olha, tu fala o que com o dinheiro? Olha, tu compraste o quê? Tem tantos vizinhos que gostam de saber da vida dos outros. Dê um fora, minha gente. Isso é pergunta inconveniente. E cuidado com a classe de gente que muitas vezes está na tua casa, comendo o teu comer e sendo testemunha de vista. Às vezes a gente coloca aquela pessoa na casa: ô, benção, irmão, aí vai para lá para aquela casa. Quando sai, rapaz, tu visse a forma que o irmão falou para a irmã? Olha, tu visse aqui. Gente, quando você for convidado para uma casa, entre cegos saia mútuo. Casa dos outros é dos outros, não interessa a gente. Mas tem pessoas que é melhor nem visitar, porque quando chega na casa, chega para observar e fala para o mundo. Não é dessa forma que se faz. Então tem muita da gente que são assim. Temos que ter cuidado, tem que fechar todas as nossas portas, as portas das comunicações. Veja como é que você fala, cuidado. A Bíblia diz que por nossas palavras nós seremos julgados. Nós temos que ter muito cuidado. E aqui nos diz a palavra que, versículo 6: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, olha, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Olha só, sabe o que foi que ela olhou? Ela olhou a aparência daquela árvore.
E nos diz a palavra, árvore desejável para dar entendimento, agradou os olhos. Nem tudo que agrada aos olhos é da vontade de Deus, não. Cuidado que tem muita gente aí se embaraçando por essas coisas. Não, mas me agradou. Mas muitas vezes não é o querer de Deus, muitas vezes é o seu querer. Aí cuidado com a visão que muitas vezes nós temos. Muitas vezes são visões erradas. Aí nos diz a palavra aqui: e ela comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Agora vamos entrar nessas duas condutas. Quando Eva comeu o fruto, eu imagino que Deus nem do trono se levantou-se. Mas como Adão comeu do fruto, aí imagina agora Deus se levantando. Por quê? Gênesis capítulo 2 e o versículo 16, 2 e 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que deles comerem, certamente morrerás. Observe que Deus ordenou ao homem. A ordem era para o homem não comer. Embora que Eva sabia que não podia comer daquele fruto, ela já tinha a mensagem na mente, sabia que não podia comer. Mas quando Deus determinou essa ordem, foi para o homem. E nos diz a palavra, lá no livro de Romanos, é o capítulo 5, versículo 12, que diz que pelo um só homem entrou o pecado no mundo, e do pecado veio a morte. Então foi por causa de um homem só que entrou o pecado e a morte, a desobediência de Adão. Mas Adão aqui, se a gente for prestar bem atenção, nos diz a palavra aqui, versículo 8: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Versículo 10: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondido. Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Adão agora queria se justificar. Não, eu comi, foi por causa da mulher que tu me deste. Como tem pessoas que não olham para si. Gente, diante de Deus, do Senhor Espírito Santo, se eu fazer alguma coisa de errado, eu confesso para minha esposa, eu confesso para a igreja, e dou lugar para outro homem de Deus assumir a direção da obra. Porque não adianta um homem querer ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. É melhor você perder tudo, mas não perder a salvação. Porque tudo que tem aqui não é meu, é de Deus. A minha vida é de Deus, tudo aqui é de Deus. E toda honra seja para Ele. Mas tem muita gente que não quer admitir o seu próprio erro, coloca a culpa em fulano de tal. Eu só errei por causa dela, errei por causa dele. Nunca diz assim: eu errei porque eu fui o errado. Assumir o seu próprio erro. Tem muitas pessoas arrogantes que não querem assumir o seu próprio erro. Cuidado. Até parece que todo mundo erra, menos aquela pessoa.
E quando nós estivermos aqui, estamos sujeitos a tudo. Estamos sujeitos a tudo que você possa imaginar. E deixa eu falar um negócio para vocês também. Quando um pastor erra, tem pastores por aí que acham até bom. Vai apontar defeito. Está vendo, olha? Ô fulano, tu está sabendo de quê? Ah, o pastor caiu. Olha, gente, a gente está falando de nós mesmos. Quando alguém cair, vamos orar por aquela pessoa, para que Deus tenha misericórdia e volte para a casa do Senhor. Porque muitas vezes a pessoa cai, aí quando cai, aí o outro acaba de matar mais ainda. Não é dessa forma. E é onde é que está o amor desse povo. Nós temos que, quando errar, peça a Deus misericórdia. Senhor, eu errei, me perdoa, Senhor, me ajuda, abençoa minha família, Senhor. Agora tem uma coisa, não? O problema não é muitas vezes a pessoa olhar para si e assumir os seus erros. O problema que está acontecendo no meio do povo de Deus é a falta de perdão. Eu nunca vi nesses últimos tempos um bando de crente que não quer perdoar. Então é uma coisa absurda. Eu fico sem entender. Eu fico sem entender que eles não oram a oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. Como? Perdoar não significa esquecer. Fique bem claro. A gente perdoa. A gente não vai esquecer. Mas também tem uma coisa. A gente não toca mais naquele assunto. Porque tem pessoas, tem mulheres, eu já vi, não? Fulano de tal já me traiu, viu? Já? Ele até crente é, viu? Ela também é crente também. Fulano já me traiu, eu sofri muito. Mas quando foi isso? Foi 25 anos. Meu Deus, e está falando esse assunto ainda? Gente, ou você perdoa ou separe, mas nada de passar em rosto. O que é chato, a pessoa mora com a mulher, ou o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes está ali, ó, o homem mora com a mulher, se perdoar, não passa mais em rosto, acabou-se. Mas perdoa, não, mas está lembrado daquele dia que tu fizesse comigo? Eu não esqueci não. Então você não perdoou, minha gente. Perdoa zero de uma vez, ó, não quero nem saber. Falou, olha, não toque mais esse assunto. E quem é amigo da pessoa não vai lembrar não. Que tem uns amigos que dizem, ô fulano, tu está lembrado o que foi que aconteceu naquele dia? Rapaz, a gente está querendo esquecer. Aí vem outro e começa a acender, colocar lenha no fogo mais ainda. Quem perdoa, acabou-se, não fale mais não. E aqui nos diz a palavra de Deus, Deus é fiel. Que Adão, ele disse, foi a mulher que tu me deste para companheira. Aí Deus agora fala com a mulher, por que tu fizesse isso? Foi a serpente que me enganou. Não tem para onde não, caiu sempre para o diabo. E agora tu, serpente, maldita serás, mais que toda animal do campo. Vai ser maldita agora. E Deus amaldiçoou a serpente. Olhou para a mulher e disse assim, olha, vou multiplicar as tuas dores, a tua conceição com dores terás sido. E para o homem disse, maldita é a terra por causa de ti. Cada um ouve a sua sentença. A gente temos que colocar uma coisa na cabeça, cuidado no meio da comunicação com quem você fala. Uma coisa que eu estou aprendendo, porque eu estou aprendendo,
É porque eu sempre, muitas vezes, aprendo hoje e depois eu digo, eita, não vou mais fazer isso. E depois a gente torna a fazer. Mas tem uma coisa, não é pecado não, que eu estou falando não. Mas cuidado, não confie em todo mundo não. Não confie não. Teve um amigo meu da polícia, ele falou um negócio interessante para mim. Aconteceu um fato, ele e mais 2 companheiros, e ficaram ali em segredo. O tempo passa. Aí teve o primeiro casamento, a mulher morreu, depois casou com outra pessoa, e depois a mulher botou na questão da justiça para dar despesa. E ele foi lá falar com o juiz. Depois de 32 anos, a mulher disse: ele já cometeu esse crime. Um segredo que estava muito acabado, mais de 30 anos. Aí a mulher falou na hora da justiça. Aí o juiz fez aqui, olhou para a cara dela e disse: você veio resolver o problema do teu filho ou veio com acusação contra ele, contra esse tipo de crime que aconteceu? Aí ela ficou estarrecida. Não quero resolver o negócio da pensão. A pessoa vai resolver aqui. Aí esse policial veio, porque não era para falar naquele momento. Vê só, o que eu quero dizer é o seguinte: tem pessoas que são amigos da gente, que se diz que é amigo, pega um segredo da gente, pega uma palavra, em cima daquela palavra guarda, e vai fazendo chantagem. Cuidado, viu? Olha, não vai abrir a boca não, viu? Faz raiva eu que eu digo tudinho. Tá aqui, olha, na minha cabeça, tá tudo aqui, ó. Ah, tu pensa que eu esqueci, foi? Aí a pessoa acaba, fulano, com medo, para fulano não falar, e acaba ficando assim, ó. Por isso que eu digo a você, gente, a gente só podemos confiar em Deus. Está com um problema difícil? Conte para Jesus. Agora tem muita da gente que quer saber demais da vida dos outros. Tenha cuidado, viu? Eu conheço o pastor. Na Santa Ceia, houve alguém que não tomou ceia. Aí ele, no outro dia ele foi. A senhora, por que foi que o senhor tomou ceia? Gente, a Bíblia diz que cada um examina a si mesmo. Já houve pessoas aqui na igreja que não tomou Santa Ceia, mas eu não vou perguntar porque é fora de ética. A pessoa sabe porque não tomou. Se a pessoa quiser confessar para mim é outra coisa. Mas eu não ando atrás de gente para saber da vida dos outros, não. Temos que entender isso. Espera aí, minha gente. Fulano errou, tá bom. Se vier para mim conversar, tá bom. Agora eu não procuro saber da vida de ninguém, porque o mal de muita gente é querer saber da vida dos outros e esquece muitas vezes da dele. Aqui nós temos que considerar que apesar disso tudo que aconteceu, em Eva dá satisfação à serpente, apesar dessa queda que teve todinha, ainda teve perdão. Adão e Eva teve perdão? Teve. A Bíblia diz que Adão e Eva fizeram vestimenta de figueira, os matos. Aí Deus tirou aquela veste dele e Deus fez uma veste de cordeiro, de peles de animais. Para fazer uma roupa, uma veste de peles de animais, é necessário que o animal fosse morto. E o animal servia de holocausto para pagar os pecados. Então imagine só, Deus sacrificou um cordeiro para trazer o perdão para Adão e Eva, apesar do seu pecado, porque Deus é muito misericordioso. Agora vamos entender que o perdão ele não pode ser somente da boca para fora,
O perdão, ele vem junto com as ações. Eu te perdoo, tu lá na tua casa, bem longe de mim, e eu do outro lado, está perdoado. Não, minha gente. Mas se fulano precisar de você, você ajude também. Não quero negócio, não é querer negócio. Enquanto nós estivermos aqui, a gente precisa de todo mundo. Olha, as orações mais sinceras que nós podemos ter, não é nem dentro da igreja, é na sala do hospital. Ali tem muitas orações sinceras. Pessoas que estão ali, e à beira da morte, ali pede a Deus todo jeito, é a oração mais sincera. E ali na sala do hospital não tem orgulho, porque a gente vê muitas vezes uma pessoa, um homossexual tomando conta de um pastor, a gente vê do outro lado um policial e do outro lado o criminoso, tudo ali sendo cuidado por outras pessoas. Então ali dentro de uma sala do hospital, ali é você e Deus. Amém, povo de Deus.